minha tela com vocês, só me confirmem quando vocês estiverem vendo, por favor. Já apareceu aqui, Nádia. Legal. Então, vou começar aqui trazendo alguns números, só uma contextualização do mercado. Eu acho bem importante reforçar que aqui na Kaspersky nós fazemos pesquisas anuais com os nossos clientes, com os nossos prospects. Então, todos os números que nós trazemos são números reais de mercado, não são estimativas. E o primeiro número que eu trago é o custo médio de uma violação de dados. Isso aqui, um número altíssimo, que chega a quase 3 milhões de dólares quando uma empresa se envolve em algum tipo de vazamento de dados. Além disso, quando a gente se envolve em um vazamento de dados que se originou através de um ataque de ransomware, de um ataque de sequestro de dados, essa multa, esse valor, né, altíssimo de violação de dados ainda se torna mais alto, porque a gente entra com uma média aqui de mais de 100 mil dólares de compra de novos equipamentos, pagamento de resgate para aquele grupo de criminosos que sequestrou os seus dados, entre outras coisas. Esse valor de 111 mil dólares é uma média, e aqui a gente considera também clientes de SMB, né, que têm sido cada vez mais vítimas de ataques de ransomware. Então, por isso, esse valor está baixo, porque o que nós temos visto na mídia, nas notícias, a gente tem visto valores muito mais altos do que isso, quando envolve empresas um pouco maiores. E um terceiro risco, um outro risco aqui, um terceiro ponto muito importante, que a gente não consegue quantificar, é que além de todo esse prejuízo financeiro, um vazamento de dados, uma violação de dados, estar envolvido em um ataque de ransomware, traz também um prejuízo absurdo para a confiança que os seus clientes, os seus parceiros ou pessoas em potencial que poderiam fazer negócios com você vão ter na sua empresa. Então, é um risco para a sua reputação imenso e que a gente não consegue quantificar. Nós aqui na Kaspersky sempre damos o exemplo de uma empresa que se envolve, uma empresa de capital aberto, que se envolve em um ataque de ransomware. Então, a gente olhando ali os gráficos da bolsa, a gente consegue ter uma noção do quanto o mercado perde confiança em uma empresa que se expõe a esse tipo de ataque, o quanto os investidores começam a vender ações e essa empresa se desvaloriza. E aí, esse cenário ocorre, né, porque hoje em dia nós temos muitos desafios, nós estamos passando por muitos desafios, começando aqui pela transformação. Até um pouco antes de pandemia, a gente já sofria muito com essa questão de shadow IT nas empresas, os serviços estão cada vez mais subindo para a nuvem e a gente começa a perder um pouco o controle do que está sendo usado dentro da nossa empresa. Então, nós temos ali soluções homologadas, que são controladas, que são confiáveis, mas nós não temos certeza se os nossos colaboradores estão compartilhando os dados, estão fazendo o trabalho somente usando aquelas ferramentas. E muitas vezes o que nós ouvimos de clientes é que nós queremos sim que os colaboradores usem, por exemplo, ferramentas de produtividade, porque isso aumenta o número de entregáveis que eles conseguem realizar ali, isso aumenta a produtividade deles, mas isso não está homologado, então a gente não entende o que está acontecendo naquelas ferramentas, quais dados estão transitando pelo e-mail, por um Gmail, por um e-mail pessoal daquele colaborador, e a gente não está tendo acesso, a gente não sabe para onde está indo. E o segundo ponto é o trabalho remoto. Todo mundo foi para casa de uma hora para outra e 99% das empresas do mercado não tiveram tempo, porque foi tudo muito rápido, não tiveram tempo de hardenizar ali os endpoints, hardenizar o ambiente, dar um treinamento para os colaboradores, explicar o que é um phishing, explicar o que seriam hábitos saudáveis, ensinar que alguns sites não devem ser acessados pelo computador corporativo, porque podem ser sites maliciosos, etc. E aí um terceiro ponto também que as empresas têm sofrido muito, que é a escassez de talentos. É muito difícil hoje em dia
encontrar especialistas em cibersegurança, a gente até encontra pessoas capacitadas, mas encontrar um especialista que vai, de fato, atender às necessidades de segurança de uma empresa, vai ter uma visão completa do mercado, está cada vez mais difícil e mais caro, porque essas pessoas sabem que são raridade, então isso se tornou um leilão muito grande. Treinar pessoas que a gente contrata leva muito tempo. Então, como a gente resolve esse problema de precisar hardenizar as nossas coisas, de precisar criar um ambiente mais seguro, sem conseguir contar com pessoas, com várias pessoas ali capacitadas e dedicadas nessa atividade? Isso é um grande desafio. E aí, quais são as consequências desses 3 pontos que eu mencionei, do trabalho remoto, da escassez de profissionais qualificados? Bom, primeiro, é uma premissa da segurança, a gente já sabe disso, que os endpoints são os alvos mais visados pelos criminosos. Porque por trás de endpoints, muito provavelmente, estão usuários, e os usuários são o nosso elo mais fraco na cadeia ali de segurança. Segundo ponto é que um ataque direcionado tem se tornado cada vez mais fácil de ser executado, principalmente agora que as pessoas estão em casa. Então, quando você descobre quando um atacante, um criminoso descobre uma vulnerabilidade em uma aplicação, vai ser muito mais fácil explorar aquela vulnerabilidade lidando diretamente ali com o end user, do que seria se aquele computador estivesse dentro da estrutura corporativa, lidando com uma equipe de segurança que entende o que está acontecendo. E o terceiro ponto, como eu já mencionei, as pessoas continuam cometendo as mesmas falhas, as pessoas continuam sendo o principal elo ali, o elo mais fraco da nossa estrutura. A gente cria um ambiente ali bulletproof, pode ir para a guerra e a pessoa vem, abre a porta e deixa o inimigo entrar. Então, isso é uma outra consequência dessa questão das pessoas estarem indo para casa. A gente expõe muito o nosso ambiente, nossas máquinas, a ataques. E, por mais que tenhamos controles de segurança e são necessários, o princípio da segurança em camada precisa ser sempre seguido, a gente acaba gerando eventos demais, porque cada um daqueles dispositivos que você vai colocar na sua rede, o seu dispositivo de proteção de endpoints, o seu dispositivo que vai estar ali no nível de gateway, te mandando logs, gerando eventos, isso gera muitos eventos. E se você não tem pessoas dedicadas, você vai ter muitos logs e você não vai ter uma correlação daquilo para tentar identificar padrões. Então, isso acaba sendo também um trabalho, um desafio. Como a gente automatiza essa análise de eventos para tentar detectar um eventual ataque, um eventual comportamento suspeito no nosso ambiente? E aí, como a Kaspersky soluciona esses desafios comuns, né? Esses desafios que eu mencionei? Primeiro, falando de endpoint. Que nós entregamos uma proteção, uma solução de proteção de endpoint que é líder de mercado, que possui, como eu mencionei, a estratégia de segurança em camadas. Então, a gente traz ali todas as camadas de proteção para o seu endpoint, seja uma proteção pré-execução de um arquivo malicioso, então a gente evita que aquele arquivo seja baixado, que aquele arquivo venha parar no seu computador, seja durante a execução. Então, se aquele arquivo eventualmente der um bypass nos componentes de proteção do sistema, na hora que ele for tentar ser executado, nós temos mais uma camada ali, mais uma segurança para evitar que aquilo seja executado, e o pós-execução também. Se aquilo foi executado, já conseguiu dar um bypass em todos os componentes de pré-execução, todos os componentes de execução e conseguiu fazer alguma coisa no sistema, a gente ainda consegue reverter, detectar que aquilo foi uma atividade maliciosa e reverter essas atividades. Isso tudo na nossa solução de endpoint, que é a nossa solução mais básica. A gente já entrega todos esses componentes. Então, e aí tudo isso a gente consegue reduzir o risco de que você se torne vítima de um ataque direcionado. A gente não consegue diminuir o risco de que um ataque ocorra, isso com certeza não é impossível, mas você consegue mitigar o risco de você ser vítima. Então, você vai ser uma pessoa mais difícil de ser atingida, e o criminoso não gosta de coisas difíceis, ele vai pular para a próxima pessoa que não tem um ambiente tão fechadinho, tão hardenizado quanto o seu.
Você evita também, o que a gente entrega aqui na Kaspersky, a gente consegue evitar que os funcionários fiquem vulneráveis aos ataques, porque a gente consegue bloquear esses usuários até antes deles chegarem naquele determinado arquivo malicioso. Então, nós vamos bloquear o acesso a sites que sejam conhecidos por serem sites de phishing, nós vamos bloquear o download de arquivos maliciosos, etc. E também conseguimos processar maior parte de incidentes, maior parte de eventos de maneira automatizada. Então, o que vai sobrar para que um analista precise ali interagir, analisar o que vai precisar de fato de inteligência humana, vai ser uma quantidade que ao invés de ser 100% dos eventos, vão ser 10% dos eventos, que são os eventos que a plataforma entende que podem ser maliciosos. E esses outros 90% de eventos, você consegue disponibilizar esse tempo para que aquela pessoa esteja fazendo outra coisa que não relacionar logs e tentar identificar padrões, porque isso foi automatizado. Então, a pilha completa de proteção para o seu fortalecimento, para o fortalecimento dos seus sistemas. Como eu falei, nós entregamos essa proteção em vários níveis, eu já mencionei ali o pré-execução, o durante a execução, o pós-execução, nós temos aqui componentes que vão estar analisando os fileless ataques, então as ameaças que não têm arquivos, então elas não conseguem ser detectadas no pré-execução. A gente consegue também entregar uma proteção contra exploit, contra exploração de vulnerabilidades de software, proteção específica contra ransomware e muitas outras coisas. Aqui a gente consegue também enxergar um pouquinho das camadas de proteção que nós entregamos, então tá ali a proteção de web, proteção de rede, proteção de e-mails, tudo isso para tentar evitar que uma ameaça sequer chegue ao nosso ambiente. Nós temos também uma inteligência global de ameaças na Kaspersky, que é muito grande. Nossa KSN é um big data, assim, só de ameaças. Nós alimentamos essa rede global de ameaças com dados que nós processamos nos endpoints, são dados 100% anonimizados, totalmente de acordo com a GDPR, então são basicamente hashes de arquivos, e aí a gente consegue, a partir do momento que uma pessoa lá na China detectou esse arquivo malicioso, isso sobe para a nuvem, você aqui no Brasil vai estar protegido porque o seu endpoint se comunica com essa base de inteligência global. Essa proteção que eu estou falando bastante, essa questão de endpoints, nós temos algumas opções de proteção de endpoints aqui na Kaspersky. Hoje eu trouxe o CASB para falar com vocês. O CASB é o nosso carro-chefe, a nossa porta de entrada, é a solução mais básica que nós possuímos. E como nós entendemos que cada cliente possui um nível de maturidade, possui um nível de necessidade, principalmente, cada cenário é um cenário específico, essa solução de proteção de endpoints vem disponível em 3 versões. Nós começamos com o Select. O Select entrega tudo o que você precisa para estar protegido, então a gente consegue ver aqui que o Select já... aqui. Foi eu? Tá, então vou fazer essa daqui. Ok, nós conseguimos ver que o Select já entrega toda essa parte de inteligência global de ameaças que eu mencionei, então você, com a solução mais inicial ali da Kaspersky de proteção de endpoints, você já vai estar protegido contra surtos de malware, você já tem acesso a uma console unificada, então todas as funcionalidades que a gente entrega aqui vão ser gerenciadas em uma única console, criptografia, gerenciamento dos computadores. Se você precisar fazer uma coisa mais de gerenciamento de sistemas, como fazer uma entrega de imagem de computador via rede para os seus clientes, também gerenciamento de vulnerabilidades, aplicação de patches, tudo isso vai ser gerenciado pela única console. Isso é um grande diferencial que nós entregamos, porque nós sabemos que muitos players de mercado possuem uma console específica para cada uma dessas funcionalidades. Subindo um pouquinho mais, quando a gente pega um cliente que já tem um pouco mais de maturidade, aliás, já tem um pouco mais de compreensão da necessidade de mercado, principalmente agora que estamos falando de LGPD, nós precisamos nos preocupar com privacidade de dados, e aí aqui nessa versão Advanced, a gente já entrega a criptografia.
Nós entregamos 5 opções de criptografia, então, de novo, a gente não acredita nesse one size fits all, então, entregamos 5 formas de personalizar a entrega da criptografia nos seus clientes, como criptografia de disco, criptografia nível de arquivo, conseguimos fazer com que todos os arquivos criados por um determinado programa, talvez um programa do pacote Office, já nasçam criptografados para garantir a privacidade desde a criação daqueles documentos. E também conseguimos fazer aqui o gerenciamento de patches, o gerenciamento de vulnerabilidades no sistema operacional, nos aplicativos, e não só em aplicativos da Microsoft, aplicativos de terceiro também, tudo isso no Advanced. Quando nós subimos para o Total, a gente entrega tudo o que as funcionalidades, as versões anteriores entregam, e também entregamos ali um nível de proteção, uma proteção a nível de gateway. Então, a gente vai estar ali num gateway de web, num gateway de e-mail, analisando esse tráfego de rede para colocar mais uma camada de proteção e tentar entender ali o que pode ser um tráfego malicioso. Tudo isso que eu falei, todo esse gerenciamento é entregue em uma única console, que é a console que a gente chama de Security Center, e a Security Center está disponível em 2 versões, então nós conseguimos fazer toda essa estrutura organizacional, nossa console de gerenciamento no modelo MMC, então caso isso seja uma coisa local, você tem uma estrutura, você tem o seu banco de dados, você tem ali a sua rede, você tem os seus clientes gerenciados talvez via VPN, você consegue fazer isso numa console MMC, e se você preferir, você consegue também entregar toda essa funcionalidade, fazer todo esse gerenciamento através de uma console cloud. Então, tudo isso, essa console de gerenciamento, todas essas funcionalidades vêm entregues no modelo de software as a service, e você consegue gerenciar isso sem precisar se preocupar com infraestrutura, com um banco de dados e etc. Você só loga na console cloud, no site da Kaspersky, ksc.kaspersky.com, se cadastra, entrega esses agentes, que vão ser os clientes, de alguma forma para os seus colaboradores, e eles já vão estar sendo gerenciados, e você consegue gerenciá-los no modelo de software as a service. E aí eu volto aqui a mencionar essa questão de segurança em camadas. A gente entende que a gente precisa estar sempre um passo à frente das pessoas que estão mal intencionadas, que estão tentando desenvolver um ataque, estão tentando fazer com que a gente se envolva num vazamento de dados, que a gente se envolva num ataque que a gente se envolva num ataque de ransomware, né? Porque aí você vai pagar qualquer coisa que aquele criminoso pedir para que ele não divulgue os seus dados, o que a gente chama do ransomware 2.0. Depois da implementação da LGPD, a gente já não tem mais aquela opção de, tudo bem, eu fui vítima de um ataque de ransomware, eu restauro tudo de um backup e está tudo certo. Isso não existe mais, porque agora, se você restaurar tudo de um backup e for chantageado com o possível vazamento daqueles dados, você acaba se tornando extremamente manipulável por parte do criminoso, porque ele sabe que você não quer se envolver em um vazamento de dados por conta de compliance com a lei. Então, a gente vem aqui e fala de mais uma questão, de mais uma camada de proteção que é necessário, é padrão de mercado. Houve uma época em que o EDR era considerado uma coisinha ali, um upgrade, não é mais. A gente precisa de um endpoint seguro, porque a gente precisa, e a gente precisa de um EDR, porque a gente precisa estar sempre à frente dessas pessoas que estão criando ataques e tentando nos tornar vítimas. Então, para que entra essa funcionalidade de EDR? Quando eu falo de proteção de endpoints, eu estou protegendo. Cada vez que um ladrão tenta invadir a minha casa está trancada. Ele não vai conseguir. Quando eu falo de EDR, eu já não deixo mais esse ladrão chegar na minha porta para tentar encontrar uma forma de arrebentar o cadeado e entrar. Eu coloco talvez uma polícia ali ao redor da minha vizinhança para tentar identificar esse atacante antes mesmo dele chegar na minha porta, ou se ele conseguir chegar na minha porta, eu crio um plano, uma estratégia para tentar encontrar resquícios das atitudes, das ações dele ali no meu ambiente,
para daí tentar evitar que ele chegue de novo, para tentar entender qual foi a vulnerabilidade que ele explorou para chegar ali, e é isso que a gente chama de ameaças evasivas. Ameaças evasivas são as ameaças que conseguem contornar, elas são muito elásticas, elas conseguem contornar as nossas funcionalidades de proteção normais, como a proteção de endpoints. E por que elas conseguem contornar? Porque muito provavelmente elas vão usar uma ferramenta legítima. Então, elas usam ali uma coisa que é própria do Windows, só que elas usam para uma tarefa maliciosa. E a proteção de endpoints não entende que aquilo está sendo malicioso, porque entende que aquela ferramenta é legítima, é de confiança. E é assim que um atacante consegue explorar uma vulnerabilidade utilizando uma ameaça evasiva. Elas são extremamente fáceis de obter, porque as ferramentas estão disponíveis aí, estão abertas, você pode comprar um ataque, comprar uma ameaça evasiva já pronta e você só precisa entregar. Existe um mercado muito grande por trás disso, um mercado malicioso, claro. São extremamente difíceis de detectar, como eu mencionei, porque elas usam ferramentas legítimas para se camuflar, para conseguir atingir os objetivos delas, e são extremamente perigosas, porque a partir do momento que elas entram no seu ambiente e a ferramenta de proteção de endpoint não conseguiu detectá-las, elas não têm pressa para sair. Elas vão ficar ali quietinhas, colhendo dados, roubando dados, te causando prejuízo. E existem casos aí muito famosos de ameaças evasivas que ficaram no ambiente por 8, 9, 10 meses sem serem detectadas. Então, aqueles criminosos tiveram, em média, 1 ano para conseguir fazer o que eles quisessem sem ser detectados naquele ambiente. Eu trago alguns exemplos de quais são essas ferramentas legítimas que são usadas nesses ataques evasivos, como o PowerShell, por exemplo, um script malicioso ali de PowerShell, uma ameaça que ela não chega a ser um arquivo, ela vai ser executada diretamente na memória do computador, então aquela camada de proteção que protege contra ameaças de arquivos, contra arquivos maliciosos, não vai conseguir detectar essa ameaça, porque aquela ameaça consegue entrar no seu computador e rodar direto na memória, ela não precisa ser salva como um arquivo. Então, 30% dos ataques comuns, e eu reforço que isso não são estimativas, isso são números reais que a gente enxerga do mercado, das nossas pesquisas, 30% dos ataques usam ferramentas legítimas. Então, 30% dos ataques estão sendo criados, e esse número agora pode estar até maior, por conta de 2021 a gente ter ficado de casa, ter continuado o trabalho remoto e etc. 30% dos ataques estão sendo desenvolvidos especificamente para contornar as ferramentas de proteção de endpoints. E aí, nesse contexto, surge a ferramenta de EDR. A ferramenta de EDR não é uma ferramenta não é uma coisa da Kaspersky. O conceito de EDR é um conceito de mercado e a gente entrega uma ferramenta, uma funcionalidade que se chama EDR Optimum. Como eu mencionei quando eu estava falando de proteção de endpoints, a nossa gerência, a nossa proteção, nosso controle de endpoints, nosso gerenciamento de vulnerabilidades, de patches, de criptografia, é todo feito em uma console integrada. É tudo feito no mesmo programa através do Kaspersky Security Center. E a nossa funcionalidade de EDR também. Quando você adiciona mais essa camada de proatividade do EDR, você consegue gerenciar tudo isso pela mesma ferramenta que você gerencia a proteção dos seus endpoints. E o que o EDR traz de plus quando a gente começa a usá-lo? Primeiro, o EDR vai analisar um determinado incidente e ele não vai somente bloquear aquele incidente, ele vai ver o que aconteceu e vai criar toda uma cadeia de ataque para você, te dizendo quais foram os processos envolvidos naquele ataque, te dizendo quem foram os usuários envolvidos, se um determinado usuário executou um script, aquilo vai ser tudo estruturado de uma forma que, como eu mencionei lá no começo da apresentação, fazer essa correlação de eventos é muito difícil de maneira manual, então o EDR faz isso de maneira automatizada, ele vai pegar vários logs de vários componentes da proteção de endpoint, criar uma cadeia de ataque e te mostrar, olha, o que aconteceu nesse ataque foi isso,
para que você consiga tomar ali uma atitude, analisar a causa raiz do problema e tomar uma atitude mais eficaz, não só para ficar nessa reação de bloquear os ataques, mas tentar se prevenir, tentar corrigir aquela vulnerabilidade, tentar evitar e cortar aquilo pela raiz. Esse é um exemplo desse cartão de incidente que eu mencionei, que a ferramenta cria para você. Então, ele vai te mostrar quem foi o host envolvido naquele incidente, ele vai te mostrar quais chaves do registro foram eventualmente alteradas ou houve uma tentativa de alterar aquelas chaves do registro, quais arquivos foram apagados, todas essas informações correlacionadas de uma maneira estruturada, como esse exemplo aqui, e também explicando qual foi a atitude que a ferramenta tomou, entendendo que aquilo era um artefato malicioso, que aquele era um evento malicioso. Bom, ok. Então, como eu mencionei, essa parte de EDR aqui, a gente consegue cortar o mal pela raiz, entender quais são as nossas vulnerabilidades, entender quem são os nossos usuários que estão se envolvendo nos incidentes, ao invés de só bloquear. E aí, aproveitando que eu já estou falando de usuários, eu trouxe algumas ferramentas técnicas, algumas ferramentas de controle, nossa proteção de endpoints, que é líder de mercado, essa questão de EDR, que também é uma necessidade de mercado hoje em dia, os atacantes estão cada vez mais estruturados, então a gente precisa ter uma abordagem proativa, a gente precisa entender que nós vamos ser vítimas de ataques, não é mais uma questão de se, é uma questão de quando, se é que já não ocorreu, e eles estão quietinhos ali colhendo dados, estruturando dados, sem serem detectados. Mas, além disso, não vai adiantar nós termos toda essa preocupação em estabelecer controles de segurança, em estabelecer ferramentas maravilhosas, excelentes, se a gente coloca ali um usuário usando o computador e o usuário abre a porta do sistema e permite que aquele atacante, aquela pessoa mal intencionada entre, porque a gente está bloqueando esse ataque de fora. Só que se a gente não está protegido do lado de dentro também, se a gente não tem os usuários do nosso lado nos ajudando a fortalecer essa segurança em camadas, isso não vai adiantar muito, porque pode acabar sendo um investimento que não está sendo bem utilizado. E aí, nesse contexto, surge a nossa plataforma de conscientização. A conscientização, agora também nesse contexto de LGPD, é uma coisa extremamente importante, ter tido alguma forma de conscientizar os seus usuários, ter investido em controles, etc., pode ser um atenuante quando você se envolve em um incidente de segurança, em um vazamento de dados, e a gente entende isso, nós desenvolvemos, seguindo, na verdade, um pouco antes de LGPD, essa ferramenta é anterior à LGPD, mas seguindo toda a questão da GDPR, toda a implementação da GDPR. Então, é uma ferramenta automatizada que entrega um treinamento a partir do momento que você se cadastra. A plataforma entrega um treinamento, por exemplo, 30 minutos por semana de conteúdo, explicando para o seu funcionário por que ele não deve armazenar uma senha em um dispositivo que não está seguro, por que ele não deve armazenar uma senha anotada num post-it, e etc. Mas da mesma forma que o colaborador vai receber essa conscientização de coisas mais técnicas, né, de e-mail, proteção de e-mail, segurança em redes sociais, ele também vai ser alfabetizado, digamos assim, na LGPD, porque a gente dá aqui nessa plataforma a mesma importância para a LGPD que nós damos para a proteção de e-mail, para a proteção de senhas. Os colaboradores recebem esse treinamento dividido em 8 tópicos, então a gente vai ali desde internet, segurança de computador. Eu coloquei esse print da ferramenta em inglês, então aqui está GDPR, mas já não é GDPR, nós atualizamos esse conteúdo para um conteúdo desenvolvido por especialistas, por advogados aqui do Brasil, então é totalmente voltado para a LGPD, e nós conseguimos também setar quais desses 8 tópicos são importantes para a nossa empresa. Se um colaborador, por política da empresa, não tem permissão para usar redes sociais ali dentro da empresa, não faz sentido, talvez, despendendo tempo
desse colaborador para fazer esse treinamento. Então, a gente consegue retirar esse tópico por inteiro do treinamento. Agora, e-mail, setar que aquele colaborador precisa chegar até um nível avançado de conhecimento, porque aquilo é muito importante, dados sensíveis também, é um tópico específico totalmente dedicado à proteção de dados sensíveis, que nós conseguimos aplicar esse treinamento para um departamento de RH, para um departamento jurídico, por exemplo, que são pessoas que têm acesso a dados de identificação, a dados sensíveis, então a gente consegue capacitar esses funcionários para que eles não nos exponham, né, para que eles não estejam do outro lado, jogando contra a gente, ao invés de estar jogando com a gente, um grupo. Então, essa é a ferramenta ASAP. Como eu falei, a plataforma é automatizada e a partir do momento que você cria a estrutura de treinamento, se você clica lá em iniciar, se você quiser, se o administrador quiser, ele nunca mais precisa entrar na plataforma, porque a plataforma vai entregar esse conteúdo semanalmente para o colaborador, é tudo automatizado, a própria plataforma cria um schedule e também vai entregar reportes ali de cada grupo de treinamento, de cada usuário, via e-mail para o administrador semanalmente, para entender se está tudo conforme o planejado e etc. Claro que a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo, entrando na plataforma, acompanhando, gerando relatórios, entendendo quem está caindo em phishing, quem não está, mas se houver escassez de tempo, isso não é necessário, porque a plataforma entrega isso de maneira automatizada. Então, para finalizar, eu trouxe aqui alguns dados. A Kaspersky é uma empresa global, nós temos escritórios no mundo inteiro, nós temos colaboradores no mundo inteiro, temos mais de 40 especialistas globais que estão ali pesquisando, dissecando as ameaças para tentar entender o que acontece. Temos especialistas que são brasileiros e estão 100% focados em observar as atividades maliciosas voltadas aqui para o Brasil, aqui para a América Latina, porque nós sabemos que o brasileiro é criativo e até para desenvolver malware, os criminosos brasileiros são diferenciados, então a gente tem pessoas específicas olhando só para o Brasil para entender o que está acontecendo no mercado daqui. Temos também um centro de transparência no nosso escritório aqui de São Paulo. Se por algum motivo, e geralmente isso pode acontecer, como aconteceu quando nós participamos do processo das Forças Armadas, a Kaspersky fornece segurança para todas as Forças Armadas do Brasil. Se for necessário, se for uma parte do processo, a gente fornece código aberto, o código-fonte, a gente abre o código-fonte das nossas soluções para serem analisadas por especialistas ou por auditores contratados pelos clientes aqui no nosso escritório em São Paulo. Isso é um diferencial, porque nós somos transparentes, nós somos independentes e nós entregamos solução de ponta comprovada através dos testes independentes que nós participamos constantemente. Da minha parte é isso, espero que tenha ficado claro um pouquinho do contexto, um pouquinho do cenário, como a Kaspersky está aqui para entregar essa proteção para vocês. A Kaspersky é uma empresa de dono único, então a gente é tudo desenvolvido in-house, nossa preocupação vai muito além do lucro. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou disponível. Muito obrigada. Só lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui no chat aí o meu e-mail, e quem quiser depois o material, tá, que depois a Nádia vai me mandar, ou o vídeo gravado, pode me mandar aqui pelo e-mail que eu passo o link depois. Nádia, você tem acesso ao chat aí? Tenho sim, vou dar uma olhada. Dá uma olhadinha que tivemos uma perguntinha ali. Pode abrir o microfone, Milena. Se você quiser perguntar, pode abrir o microfone. Nós temos aqui uma pergunta específica sobre proteção de dispositivos móveis.
Bom, a nossa proteção, a nossa ferramenta de proteção de endpoints, quando a gente fala de endpoints, a gente já considera tanto servidores de arquivos, quanto notebooks que estão sendo usados pelos colaboradores, também dispositivos móveis, tablets, celulares, então a gente já consegue, somente com essa solução, entregar essa proteção de criptografar os dados, de fazer ali um remote wiping, caso o dispositivo seja perdido, apagar todos aqueles dados corporativos de maneira remota. Isso já está incluso na parte de endpoint. Oi, bom dia, Nádia. Bom dia. Milena, aproveitando que você respondeu essa pergunta, tenho mais uma, na verdade, voltada à LGPD mesmo. Em caso de perda ou roubo do dispositivo, seja um notebook, um celular, qual que é o procedimento, o que que tem dentro da Kaspersky que pode me ajudar a evitar que os dados corporativos lá sejam acessados, expostos e tudo mais? Legal, essa é uma ótima pergunta. Caso haja uma eventual perda dos dispositivos, a gente entrega essa funcionalidade de criptografia, na qual, primeiro, você consegue criptografar o disco completo do seu computador. E o que é fazer essa criptografia de disco? Eu criptografo de uma maneira que, se você pegar o meu computador e você não souber a minha senha, você não vai conseguir inicializar o processo de descriptografia. Então, por mais que você abra o meu computador e tire aquele disco e tente fazer alguma coisa, aquilo vai estar criptografado. Todos os meus dados, você não vai conseguir entender o que está escrito, você não vai conseguir ler. Então, se houver um vazamento decorrente dessa perda de um dispositivo, vai ser um vazamento de informações que estão completamente randômicas, não vai dar para ler. Caso haja ali uma quebra de senha, né, por algum motivo você tenha acesso à minha senha, a gente também entrega a criptografia a nível de arquivo, a nível de pasta. Então, as pastas, os arquivos, os caminhos do nosso sistema que possuem dados sensíveis, eles vão estar criptografados talvez com uma senha específica, com uma senha ou com um token, e você também não vai conseguir acessar os meus dados, por mais que você tenha a minha senha, que já seria uma coisa difícil, né, ter a minha senha do meu computador, do meu trabalho, mas a gente também consegue entregar essa criptografia para caso esse atacante tenha acesso à senha. A gente protege os arquivos por pasta. Entendi, Nádia, muito obrigada. Imagina, nós temos outra pergunta. Isso. Pode falar. Não, era sobre a pergunta do chat mesmo. Ah, sim, eu acabei de ver. Nós temos outra pergunta sobre a ferramenta de conscientização, de treinamento. O ASAP, eu já deixo aqui o convite para vocês. Eu vou escrever o link no chat. Ele está disponível de maneira gratuita. Vocês conseguem usar por até 60 dias, então são 2 meses de trial, e criar ali uma estrutura para testar toda a funcionalidade da ferramenta. Já está entregue nessa licença de trial, então vocês já vão ter acesso a tudo que a ferramenta entrega por até 2 meses. E aí, a partir desses 2 meses, a gente pode conversar sobre estender esse trial, sobre uma eventual parceria, né, sobre adquirir esse produto. E para acessar a plataforma, eu mandei o link no site. Essa licença de trial já vem inclusa no momento em que nós criamos a conta, ok? Não precisa de mais nada, é só se cadastrar. Legal. Qualquer coisa, se vocês precisarem de algum auxílio nesse processo todo, o Frank aqui pode auxiliar também. A gente tem 2 mãozinhas levantadas, uma do Guilherme, que levantou primeiro. Guilherme, quer abrir o microfone para fazer a pergunta? Oi, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo bom, estamos ouvindo bem. Bom dia, tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida. A gente já usa a Kaspersky, tá? Eu sou o Guilherme, eu trabalho aqui na Alibem. Inclusive tem outro colega meu que está junto aqui. A gente gostaria de saber, a gente tem o Select, tá? E a gente gostaria de ver para a gente trocar a nossa licença para conseguir utilizar o EDR. E, utilizando o EDR, eles se aplicariam também aos nossos servidores, Windows, Linux. Como vocês já são clientes, a gente consegue sim, eu vou responder a parte técnica da pergunta,
a gente consegue sim fazer essa funcionalidade nos servidores. E da parte de fazer um eventual upgrade, eu acho que nós podemos marcar para conversar, tanto com o time da Software Sul, quanto com o time aqui da Kaspersky, para explicar, fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada, entender um pouquinho mais o contexto de vocês, Guilherme. Perfeito. Mas era mais saber sobre o EDR nos servidores. Perfeito, obrigado, Tá. Nádia. Imagina. Guilherme, logo após o webinar, eu vou entrar em contato para a gente conversar um pouquinho mais particular, pode ser? Perfeito. Certo, Guilherme. Matheus? Bom dia a todos. Nádia, me chamo Matheus, trabalho para a Faculdade de Direito da cidade de Franca, né? A minha pergunta também era referente ao convite que você encaminhou no chat, né? Para estar especializando, né? Os usuários finais a conscientizar referente ao uso da ferramenta, mas nós já somos Kaspersky já faz bons anos, sabe? E a gente não ficou sabendo sobre isso, né? Existe uma possibilidade de ter esse treinamento? Como que funciona? E também aproveitando a pergunta do Guilherme que ele fez, saber mais sobre a upgrade da licença, né? Para Total, como que funciona? Entendi, Matheus. Essa ferramenta que eu apresentei, que é a ferramenta de treinamento, de conscientização, no caso que nós entregamos é a licença para que você tenha acesso à plataforma. E aí você coloca alguém ali como administrador e essa pessoa vai setar o treinamento, eventualmente acompanhar reports, etc. Mas, se você quiser, nós também podemos marcar uma reunião para fazer talvez uma demo da plataforma, gerar uma licença para você e te ajudar de uma maneira mais próxima a te apresentar o produto. Ou, se você preferir, você pode entrar nesse site k-sap.com e se cadastrar e já dar uma explorada na plataforma, o que você achar melhor. Ok, então, obrigado. Eu entro em contato com o pessoal da Software Sul e para a gente alinhar melhor sobre isso. Certo, Matheus, muito obrigado pela pergunta. Nádia, eu gostaria de fazer uma pergunta também, né? Eu acho que deve ser dúvida de muitos clientes também, os que estão aqui, uns que também eu converso no dia a dia, que também tem esse tipo de dúvida, né? E, bom, a dúvida é o seguinte, né? Hoje, no cenário internacional, né, fala-se muito em antivírus de segunda geração. Eu tenho ouvido muito essa pergunta nos clientes que eu tenho conversado, etc. né? E o porquê dessa pergunta? Com os ataques mais direcionados hoje, o risco de exfiltração de informações dentro de uma empresa, né? Então, os clientes têm perguntado muito sobre isso, né? Como prevenir. Então, eu tenho sempre indicado o fator de machine learning da Kaspersky como sendo um indicativo de fator comportamental, não só aquele antivírus que trabalha apenas com banco de assinaturas, né? E de que forma, vem a pergunta, de que forma os clientes que já usam Kaspersky conseguem se proteger, se prevenir um pouco mais de um ataque dessa natureza. Aí a gente toca em assunto de firewalls, que são aqueles ataques de vírus, de ataques sem arquivo, enfim. Você consegue me ajudar um pouco nesse esclarecimento também? Sim, é uma pergunta muito pertinente que nós aqui no time de pré-vendas também recebemos bastante. Essa questão de antivírus, né, de soluções de antivírus de Next Generation, nós temos visto algumas pessoas, algumas fabricantes que têm batido bastante nesse ponto. O que é, né, o que é o conceito? Um antivírus de Next Gen nada mais é do que um antivírus que vai ali supostamente além das assinaturas e tenta se proteger, entregar uma proteção baseada em comportamento, ou seja, eles não investem tanto no pré-execução de um arquivo e mais no pós-execução de um arquivo, de um determinado arquivo malicioso, né? Esse é o conceito de um fabricante de Next Gen.
O que nós entregamos aqui na Kaspersky, e que às vezes talvez não fique tão explícito, é tudo isso que um Next.Gen entrega. Então, como eu mencionei ali, a gente tem o pós-execução, o execução, né, o durante a execução, olhando a execução de cada arquivo que é aberto no sistema. Nós temos também o pós-execução ali, analisando as ações de um arquivo e, eventualmente, se for uma ação maliciosa, remediando aquela ação. Só que nós também temos o pré-execução. Então, nós entregamos toda essa funcionalidade. É o que a gente acredita. Como eu falei, a Kaspersky é uma empresa de dono único, não é uma empresa de capital aberto. Então, a gente entrega toda essa funcionalidade de pós-execução, de durante a execução ali, e associamos isso às assinaturas. Por quê? Porque assinaturas já não são suficiente. Concordamos 100%. Estamos alinhados com todos os nossos concorrentes, com todos os players de mercado nessa parte. Mas a gente também não consegue eliminar as assinaturas, porque nós temos uma fonte de inteligência global absurda, que é alimentada com aproximadamente 400 mil novas ameaças por dia. Então, é muita coisa. 500 mil de ameaças a nível global, é claro, surgem todos os dias ameaças novas que a Kaspersky identifica pela primeira vez. Então, a gente tem essa base de inteligência muito grande que vem para somar. Nós não acreditamos em pular essa parte de assinaturas, essa parte ali do pré-execução. Nós acreditamos em associar isso, que nós já temos toda essa inteligência global de 24 anos que a Kaspersky está no mercado, associar isso a essa segunda abordagem, que é a abordagem dos players de Next Generation. Então, basicamente é isso. Essa questão de machine learning, tudo isso, antes de ser começado a falar no mercado, a Kaspersky já entregava, só que com outro nome. A gente já tem um componente específico de machine learning ali, de análise de comportamentos. Se eu não me engano, desde 2010, 2012, esse componente já está presente nas soluções de endpoint. Então, essa é a nossa abordagem. Quando alguém nos pergunta, nos questiona sobre esse fato, somos Next.Gen? Não somos Next.Gen, nós somos Next.Gen e mais um pouco. Muito bem, Nádia, eu tenho respondido da mesma forma, né? Eu acho que esse conceito de outras soluções tirarem o banco de assinaturas, acho que isso não é interessante para nós, até porque sempre vai existir, né? Eu acho que os números falam por si só. Eu li uma reportagem, eu li uma matéria essa semana passada sobre a quantidade de replicações de ransomware, que tem por dia, né, de ataques direcionados. Eu acho que a gente precisa, sim, ter uma ferramenta como a Kaspersky, que trabalha num âmbito global, utilizando, eu entendo que duas formas de tentar proteger, tanto o banco de assinaturas quanto a inteligência artificial, machine learning, no caso, e eu acho que o caminho é sim por aí. Muito obrigado pela resposta. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim. Guilherme, você está com a mão levantada, pode falar. Não, desculpa, eu esqueci a mão levantada. Acabei de baixar. Lembrando que se surgirem, né, mais dúvidas daqui para frente, pessoal, esse chat aqui do Teams, ele não vai ser encerrado, tá? Ele fica aberto e qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer interação que vocês precisarem, podem usar aqui para se comunicar com a gente também. E pelo e-mail do Frank, que já está ali no chat também, que é frank.santos@softwaresul.com.br. Bom, pessoal, só reforçando um pouco mais sobre a nossa parceria com a Kaspersky, tá? Hoje nós somos um parceiro de nível Gold com a Kaspersky. Nós temos todo o apoio em qualquer projeto, oportunidade, qualquer dúvida que vocês tiverem. Clientes que já são da nossa base, clientes que estão entrando na nossa base também. Nós temos hoje um time dentro da Sul de técnicos
especializados e credenciados, certificados dentro da Kaspersky para atender solução. Então, nós temos toda uma área de serviço com um portal exclusivo para clientes da Sul, onde você consegue abrir um chamado, consegue ser atendido no primeiro nível de incidente, nas primeiras horas, enfim, não precisa esperar tanto se tiver algum tipo de incidente. Então, gostaria de deixar aqui nosso time à disposição também, tá? Meu e-mail já está aí no chat, quem tiver alguma outra dúvida sobre a solução que já possui, ou se ainda não está conosco na Kaspersky, se quiser um overview da ferramenta, se quiser conhecer um pouco do produto sobre o altíssimo nível de proteção que a Kaspersky oferece, eu me coloco à disposição. É isso aí, Nádia, tem mais alguma consideração final, já que estamos até já esgotando o nosso tempo também? Não, da nossa parte aqui da Kaspersky é isso. Nós também ficamos à disposição aqui, tanto eu quanto o meu time de pré-vendas, para tirar dúvidas, se quiserem entrar em contato por e-mail ou se alguém aí da Software Sul precisar nos acionar para ajudar em alguma demanda. E agradeço o tempo de todos que participaram. Espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem da necessidade de mercado de uma maneira bem clara. Com certeza. Nádia, eu agradeço a sua participação, agradeço a participação aqui do Frank também, e de todos vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui com a gente nessa manhã. A gente vai avisando sobre os próximos webinars, os próximos eventos, tá? Nossos contatos já estão todos aí no chat, então a gente se vê no próximo webinar. Até mais. Obrigada.